Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o terror dentro de um navio negreiro. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Navios negreiros ou navios tumbeiros, que é o nome derivado de tumba, devido à grande quantidade de escravizados que morriam em seus porões, eram embarcações que transportavam os africanos para outros países e, na sua grande maioria, para o novo continente, a América. O primeiro registro de um tráfico de navios negreiros foi em 1432, quando o navegador português Gil Eanes levou para Portugal a primeira carga de escravizados negros vindo da África. Entre os séculos 16 e 19, foram feitas mais de 36 mil viagens de navios negreiros, que transportaram cerca de mais de 12,5 milhões de africanos. Estima-se que cerca de 1,8 milhões morreram durante a travessia, realmente desembarcando na América cerca de 10,7 milhões de cativos. O Brasil absorveu cerca de 47% desse total, atingindo a marca de 4,9 milhões de africanos, tornando-se o país que mais recebeu o tráfico negreiro no mundo. Devido a isso, o Brasil é o segundo país com a maior população negra no mundo, só perdendo para a Nigéria. O Brasil tem cerca de 115 milhões de negros, representando cerca de 56% da população. Isso mostra o poder que supostamente nós podemos ter. O tráfico dos cativos se iniciava internamente no continente africano, onde havia diversas guerrilhas entre as tribos, e as tribos que eram as vencedoras tomavam por escravizadas as tribos vencidas nesses combates. Com os assentos ou acordos feitos entre a coroa portuguesa e os reis africanos, Portugal começa a se aproveitar dessa situação, comprando esses escravos tomados por guerras para iniciar o tráfico de escravos pelo Atlântico. Para fazer a compra de escravizados, os portugueses realizavam a prática de escambo, que seriam trocas, onde eles trocavam os escravizados por tecidos de seda, joias, metais preciosos, armas, tabaco, algodão e cachaça por africanos escravizados. O tráfico de escravizados era um dos negócios mais lucrativos do mundo, pois além de lucrar com a venda dos cativos, eles eram utilizados nas plantações de cana-de-açúcar, de algodão, café e exploração de ouro, como foi o caso do nosso Brasil. Não foram só os portugueses que lucraram com esse tráfico negreiro. Navios ingleses, franceses, espanhóis, holandeses e brasileiros atracaram seus navios nos portos africanos para contribuir com esse tráfico negreiro. Após serem internamente capturados, esses cativos eram levados para os portos ou fortificações, onde ficavam em barracões presos aguardando as negociações e fechamento das mercadorias, como eles eram tratados pelos mercadores. As condições de higiene e alimentação dentro desses barracões eram as piores possíveis. Logo que se fechavam as quantidades, os cativos eram marcados com ferro, com um selo da coroa portuguesa, indicando que já haviam pagado os impostos necessários. E também eram marcados com indicação da localidade a qual esses escravizados estavam vindo. Porém, não era tão fácil assim marcar esses escravizados. Era necessário várias pessoas para que pudessem segurá-los, porque nesse momento, quando o carimbo de ferro, já incandescente devido a estar tão quente, se aproximava da pele desses escravizados, eles se debatiam já com o terror da dor que eles iriam sentir naquele momento. Após serem marcados, eles eram levados para os navios através de pequenos barcos. E quando chegavam nos navios,
eram logo jogados e acorrentados nos porões, uma das piores viagens que o ser humano podia enfrentar. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens eram mantidos acorrentados para evitar revoltas. Já as mulheres sofriam com violência sexual por parte dos tripulantes durante toda a viagem. Viagem essas que duravam em média de 35 a 60 dias, dependendo do destino que era tomado. Os primeiros momentos dentro desses navios eram cruciais, pois como os cativos ainda conseguiam avistar suas terras, eles ainda tinham esperança de escapar e fugir de volta para suas casas. Sabendo disso, os traficantes puniam os escravizados de forma exposta para que todos pudessem ver esses castigos e dessa forma pudessem dominá-los pelo pavor. As condições dos porões eram as piores possíveis. Os traficantes dividiam os porões em 3 patamares, com altura de meio metro cada um. Preso pelos pés, mais de 500 escravizados se espremiam deitados ou sentados. Eles ficavam ali como verdadeiros livros em instantes. Em temperaturas de até 55 graus, comia-se e bebia apenas milho e meio litro de água. Amontoados, ali mesmo eles faziam as suas necessidades e eram obrigados a conviver com seus excrementos. Com o balanço do mar, muitos ali se sentiam enjoados e acabavam vomitando nesse ambiente, o que gerava um cheiro aterrorizante. Com o acúmulo e passar de semanas, gerava-se um odor tão forte que outras embarcações conseguiam sentir e identificar que havia por perto um navio negreiro. Com as péssimas condições de higiene, inúmeras doenças causavam grandes estragos entre os cativos e os tripulantes. E uma das maiores ameaças era o escorbuto, doença provocada pela falta de vitamina C. Enfraquecida, a vítima ardia em febre e sofria com dores insuportáveis. A gengiva necrosava, os dentes caíam com um simples toque. Era como se o corpo fosse se decompondo até chegar à morte. A lista de enfermidade ainda incluía febre amarela, malária e tifoide, principalmente varíola, sarampo e gripe. E a falta de água causava ainda desidratação. Para a higiene bucal, os escravizados utilizavam vinagre. Para se higienizarem, limpar o corpo, só podiam se enxaguar 2 vezes durante toda a viagem. Muitos padeciam de graves infecções oculares e intestinais. E os que não morriam chegavam moribundos ou cegos. Um fato que acontecia nos navios era quando os suprimentos estavam escassos. Para proteger os demais ou não perder as suas mercadorias, os capitães decidiam descartar parte dos escravizados. Então, aqueles que estivessem doentes eram jogados ao mar para os tubarões. Tanto que os tubarões, naquela época, mudaram seus trajetos justamente para seguir os trajetos dos navios negreiros, que tinham uma taxa muito alta de pessoas mortas, então que eram jogados ao mar e eles se alimentavam dessas pessoas mortas. Um fato ocorrido em 1871 foi o chamado Massacre de Zong, onde 132 escravizados foram jogados ao mar de um navio negreiro britânico chamado Zong. E na visão do capitão da embarcação, representavam uma ameaça à sua margem de lucro, ao passo que a perda daquilo que ele considerava na época uma mercadoria poderia ser compensada com o seguro, que eles faziam na época um seguro onde, se houvesse a morte de um escravizado nos navios, o seguro cobria, eles acabavam recebendo o dinheiro de volta. Alguns traficantes nessa época, durante as viagens dos navios negreiros, levavam grupos de escravizados adultos até o convés para que eles viessem fazer exercícios físicos forçados, onde eles eram ameaçados a levar chibatadas se eles não o fizessem. Ali os negros tinham que dançar e cantar. O resultado era um espetáculo melancólico
que tomava conta do navio. Os navios negreiros eram vistos por muitas pessoas que presenciaram a essa viagem terrível como a verdadeira imagem do inferno. Tanto que existe um relato de um cappuccino italiano chamado Giuseppe Monari, que partiu de Luanda rumo ao Brasil em 1720, num navio com 789 cativos, dos quais 80 morreram durante 36 dias de travessia. Ele disse o seguinte: é impossível descrever os choros, a confusão, o fedor e a quantidade de piolhos que devoravam aqueles pobres negros. Naquele barco havia um pedaço de inferno. Quando os navios estavam por chegar aos seus destinos, os traficantes retiravam as correntes para que o corpo dos cativos ficasse intacto, faziam as barbas dos mais velhos para terem uma aparência mais juvenal e passavam óleo nos seus corpos para seus músculos ficarem mais volumosos e aparentes, para que assim não tivesse dificuldades para concretizar suas vendas nos leilões de cativos que existiam nos portos. Nesse momento, apesar das condições dos escravizados, eles se sentiam aliviados, pois estava terminando o tormento que eram os navios negreiros. Tanto que esse é um relato encontrado na biografia de um ex-escravizado, que é essa biografia aqui, ó, a biografia de Muhammad Gardo Bakwakwa, que conta toda a sua trajetória, desde a sua captura na África, a viagem no navio negreiro, a chegada e a vida de escravizado no Brasil, até a sua liberdade conquistada nos Estados Unidos, onde ele diz: quando desembarquei, me senti grato à providência por ter me permitido respirar ar puro novamente. Pensamento que me absorvia e a todos os outros. Pouco me importava então de que eu era um escravo. Havia escapado do navio e era apenas nisso que eu pensava. A viagem nos navios negreiros era uma das etapas mais terríveis que um escravizado precisava enfrentar. 20% de todos que embarcavam nesses navios acabavam não resistindo e morriam. Porém, aqueles que resistiram à travessia e resistiram também à escravidão, que era uma outra terrível etapa que ele deveria enfrentar, foram os responsáveis por nós estarmos aqui nos dias de hoje e poder dar continuidade à luta que eles iniciaram lá no passado. E lá no passado, os nossos ancestrais enfrentaram o cativeiro e o tráfico do Atlântico. Hoje lutamos contra as desigualdades e contra o racismo. Porém, com uma certeza que nós fomos resistentes no passado, continuaremos sendo resistentes, na certeza que conseguiremos atingir o nosso objetivo. Resistência sempre.